E o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando disso tanto tempo, vai sair hoje? Vamos ver. Saber se ele continua ou não em casa, Aline Beckett. Vem cá, será que vai dar breaking news no Bastidores CNN? Oi, Tainá, muito obrigada. Boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. Olha, tomara que dê breaking news aqui, hein, Tainá? Mas o ministro Alexandre de Moraes agora deve tomar essa decisão nos próximos dias sobre essa revogação ou manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele aguardava ali as últimas manifestações, os novos argumentos da defesa do ex-presidente a respeito do episódio envolvendo uma arma apreendida registrada no nome de Bolsonaro. Informou ao STF. Tava lá. Tá ruim, tá ruim. Oi, a gente perdeu o sinal. Vou chamar a Larissa Rodrigues porque ela sabe falar muito bem disso. Eu estava conversando ontem da Larissa. Larissa, é que quando eu chamo o seu nome é porque eu quero você aqui comigo, Larissa. Eu vou ficar aqui assim, ó. Isso. Não, porque aí é machismo. Não, o homem que tem que ficar à disposição da mulher. E eu entendi isso muito bem fazendo o Jornal com a Tainá, sabe? Ela que não ouça, porque ela manda em mim. Ela fala, levanta, senta. Todo mundo manda em mim. Larissa, vamos falar de Jair Bolsonaro. Bora. Jair Bolsonaro tem alguém que vai interferir na vida dele de maneira direta, que é Alexandre de Moraes. Ontem nós tivemos o posicionamento da defesa. Agora está a decisão nas mãos de Alexandre de Moraes. Se Bolsonaro fica em prisão domiciliar ou não. Eu e você estamos apurando muito bem esse assunto, conversando com todas as fontes e a gente bem sabe. A tendência é que ele continue em prisão domiciliar, apenas se Moraes surpreender a gente de uma maneira avassaladora. E agora é o timing também, né? A gente conversava hoje mais cedo, eu e o Uribe, inclusive, será que sai hoje, né? Porque a expectativa dentro da defesa de Jair Bolsonaro, o entorno do ex-presidente PL, porque isso também, para além do futuro, né, dessa preocupação da família com o estado de saúde, a gente sabe que tem política nisso também, né? O pano de fundo, ou nem é pano de fundo, né? A verdade é que tudo isso tem muita política envolvida. Então tá todo mundo de olho nessa decisão. Eles estão esperando, a defesa, a família de Bolsonaro, que essa decisão saia hoje. Mas não dá pra gente afirmar se de fato o ministro Alexandre de Moraes hoje, porque respondeu à PGR, vai já canetar uma decisão. Claro. Então a expectativa agora é que horário que saia essa decisão. Ninguém cogita, dá pra gente falar isso, nem dentro do Supremo, nem defesa, nem PL, nem mesmo, né, os adversários políticos de que de fato neste momento teria por que Alexandre de Moraes devolver Bolsonaro para uma prisão ali na Papudinha, enfim, ou em outro local. E eles entendem que com o inquérito da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que tirou qualquer tipo de responsabilidade do ex-presidente nessa situação da arma, e esse pulo do gato, é assim que é visto, da própria defesa dizendo, se o problema é a arma, levem, o ex-presidente pode ficar sem arma em casa. Então, nesse momento, o que dá para a gente afirmar é que ninguém cogita uma decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando Bolsonaro voltar para uma prisão de fato e não continuar em casa. Claro, Alexandre de Moraes às vezes é imprevisível, então também enquanto ele não tomar essa decisão a gente vai ficar nessa expectativa, mas a expectativa até agora é de que essa decisão não demore a sair e que permita que o ex-presidente continue em casa, pelo menos por enquanto, mas que Alexandre de Moraes também não deve tomar uma decisão ad eterno, né? Que, olha, fica aí transformando o regime de prisão para uma prisão domiciliar, mas que deve continuar dando prazos até para poder manter sob controle aí, né? Sempre a defesa dando respostas do estado de saúde, Bolsonaro comportado, né, como tem sido até agora, tirando esse episódio da arma, para que se tenha até um controle dos próximos episódios diante disso. Mas agora a gente vai ficar dando F5 aí para ver se essa decisão sai logo. Eu tô olhando pro celular por isso, esperando para saber se vai... Que hora você acha que vai sair, Uribe? Bora fazer um bolão agora? Bolão? 2 horas eu acho que sai. Vamos deixar uma margem, até 2h05. É importante ser no Bastidores, né? E o ministro Alexandre de Moraes assiste ele o assiste Bastidores, a gente, então ele vai cravar esse horário. Ministro, então desse breaking news
da permanência de Jair Bolsonaro na domiciliar aqui no Bora, porque a gente está falando disso há tanto tempo já, não é, Aline Beckett? Vem para cá, Aline ia trazer para a gente detalhes do que foi conversado nos últimos dias ali com o entorno de Jair Bolsonaro e das alegações, principalmente, Aline, da defesa, de uma última cartada aí da defesa para o ministro Alexandre de Moraes. Acho que foi ontem que eles mandaram, né, informações sobre a situação da arma, né, com relatos também sobre a saúde de Bolsonaro. Contigo. Oi, Tainá, boa tarde novamente você, Auribe, a todos. Pois bem, a defesa informou ao ministro que Bolsonaro abre mão dessa arma apreendida, dessa pistola. Os advogados sustentam que essa arma estava ali legalmente registrada no nome do ex-presidente e também que não houve irregularidade em relação a mantê-la na residência, já que não houve uma orientação após o julgamento no Supremo, após a condenação de bloqueio do registro dessa pistola. Eles também citaram o parecer da Procuradoria-Geral da República. O procurador Paulo Gonet já havia se manifestado a favor da manutenção da prisão domiciliar. Segundo o procurador também, o episódio da arma não elenca ali elementos suficientes para poder justificar essa revogação do benefício da prisão domiciliar. Ele havia também orientado o STF a guardar ali a investigação que estava sendo conduzida pela Polícia Civil. E aí eles levam também à conclusão desse relatório da Polícia Civil sobre esse episódio. Ambos os documentos serviram então de embasamento para esses novos argumentos da defesa que foi apresentado ao ministro, né? E os dois documentos apontam que o ex-presidente não cometeu o crime relacionado a essa posse de arma. A gente está falando então de um armamento que foi apreendido no dia 15 de junho, uma blitz aqui na capital federal em Brasília. Foi encontrado com o sargento Estácio Leite da Silva Filho, ele que faz parte da equipe de segurança do ex-presidente, do Gabinete de Segurança Institucional, acabou sendo cedido para isso. O militar informou que estava com essa arma apenas para reparos, para manutenção que precisava ser feito no armamento. A Polícia Civil concluiu que Bolsonaro não praticou crime, pois ele possuía um registro válido desse armamento e não havia um impedimento também judicial para poder manter essa arma em casa. O delegado sugeriu o indiciamento do sargento por porte ilegal de arma de fogo e uso restrito, né, já que ele estava transportando ali um armamento de um terceiro. E aí, essa semana, os advogados se reuniram, então, com o ministro Alexandre de Moraes. A defesa informou que essa conversa foi restrita à apresentação dos relatórios sobre o estado de saúde do ex-presidente e também um episódio envolvendo essa arma, essa pistola apreendida. O advogado Paulo Cunha Bueno disse que o ministro ouviu esses argumentos que foram manifestados pela defesa, inclusive manifestou até uma certa preocupação em relação ao estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora eles aguardam então. Para finalizar rapidamente, eu relembro que essa prisão domiciliar foi concedida há 90 dias, ela acabou chegando ao prazo final, a defesa pediu essa extensão, mas a extensão está impedida justamente por conta desse episódio da arma. Agora, com as manifestações, o ministro deve se manifestar nos próximos dias a respeito dessa manutenção ou revogação. Tainá e Uribe. Obrigado, Aline, pelas informações. A gente aguarda, então, para saber se o ministro Alexandre de Moraes vai decidir agora ou não em relação a isso. Vamos chamar a Clarissa Oliveira? Clarissa, seria muito surpreendente, não sei se você concorda com a gente, Alexandre de Moraes mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha. Até porque não é nem só uma questão de decisão, é uma questão de lotação da Papudinha. A gente tem lá 4 ou 5 pessoas, Jair Bolsonaro não pode ter contato com nenhum deles, não tem nem mais espaço por lá. Uribe, olha, eu acho que o espaço, se fosse de fato essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, eles dariam um jeito de encontrar. Mas o fato é que no decorrer das últimas semanas, a defesa aparentemente foi bem sucedida em eliminar os fatores adicionais que pudessem dificultar a permanência de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, aqueles que vão além da questão de saúde. Então, basicamente, o que a gente vai ter é o ministro Alexandre de Moraes analisando neste momento a capacidade de Jair Bolsonaro de cumprir a sua pena na prisão ou se é melhor para ele
se há ali condições muito mais viáveis de garantir a segurança de saúde dele em casa. A gente tem que lembrar que Jair Bolsonaro foi para a prisão domiciliar por conta de um evento específico. Não foi um agravamento básico, digamos assim, da sua condição de saúde. Ele teve uma pneumonia e naquele momento, por conta da pneumonia, enxergava-se um agravamento do seu estado de saúde que dificultava o tratamento na prisão. Em tese, ele se recuperou já dessa pneumonia e agora ele teria, em tese, eu digo, o mesmo estado de saúde, a mesma condição de saúde que ele apresentava na época em que Alexandre de Moraes entendia que ele deveria permanecer no presídio. Então, o que precisa ser analisado neste momento é: número 1, a questão de saúde. Houve algum evento adverso adicional, uma piora do quadro de saúde de Jair Bolsonaro? A defesa dele alega que aqueles quadros de soluço persistem, que a condição de saúde dele ainda é frágil demais, que ele está bem instalado em casa, com estrutura adequada, que não põe em risco até mesmo a capacidade do sistema prisional de garantir a segurança de saúde dele, né? Então, em tese, precisa ser avaliada a questão de saúde exclusivamente, uma vez que a questão da arma parece ser meio carta fora do baralho. E aí a gente tem uma outra questão subjetiva que permeia essa avaliação do ministro Alexandre de Moraes, que é a questão política. Claro que abertamente ninguém vai dizer é o jogo político que vai guiar uma decisão como essa. Óbvio que não. O ministro precisa se apoiar em critérios técnicos relacionados à saúde do ex-presidente. Mas a gente não pode ignorar que a gente está no meio da largada aí de um processo de eleição presidencial. E Jair Bolsonaro, em casa, está com uma série de restrições a mais do que ele tinha na Papudinha. Por exemplo, a restrição de tempo de visita de advogados, o que não havia no presídio. Havia livre acesso dos advogados. E a gente não pode esquecer que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, foi listado entre os advogados de Jair Bolsonaro. Então, a pergunta é: o Supremo Tribunal Federal conseguiu evitar que a casa de Jair Bolsonaro se transformasse numa espécie de comitê de campanha da corrida presidencial. Isso vai ser garantido no presídio? Em que termos? Em que circunstâncias? Então, mesmo que seja de maneira subjetiva e não direta, há sim esse componente político que pesa nas discussões e que permeia as especulações que a gente vai correrem nos bastidores. Mas neste momento, pelo menos pela expectativa de todas as pessoas com as quais eu conversei, o que se imagina é que Alexandre de Moraes, ainda mais depois desse posicionamento da PGR, vá manter Jair Bolsonaro em casa. Vamos aguardar para ver se isso se confirma.